benefícios negociados com os sindicatos e funcionários públicos. A inclusão neste PL e na medida provisória de medidas que atingem duramente os médicos, área e médicos veterinários, incluindo os aposentados e pensionistas, que fazem parte do funcionalismo público federal das Universidades Federais Fluminenses e do Ministério da Saúde, que a principal perda refere-se à redução em 50% das tabelas do vencimento básico, que reflete nos salários dessas categorias de servidores, medida que não se estende a nenhuma outra categoria funcional. A criação da vantagem pessoal nominalmente identificada como VPNI, que corresponde à diferença entre a tabela atual e a futura, que será descontado de todo e qualquer reajuste, progressão e benefícios, até que o valor real esteja reduzido à metade, trazendo na prática um congelamento salarial. A revogação da lei que assegura o direito dos médicos a estender sua carga horária de 20 para 40 horas, artigo 101 dessa medida provisória, como se fossem duas situações com extensão à aposentadoria. A redução do congelamento dos adicionais de salubridade e periculosidade, através dos artigos 86 e 87, neste caso afetando todas as categorias da área de saúde. A manifesta oposição do Ministério da Saúde a essa perda de direitos. Aprova a moção dirigida ao Ministério da Educação, aos relatores do PL da medida provisória, que é o Executivo, deputados Josair Arantes, que é o relator do PTB do GO, e o senador Eduardo Braga, que é o relator da medida provisória, respectivamente, para que rejeitem os artigos do PL e da medida provisória, que determinam perdas salariais e direitos legalmente conquistados dos médicos e outros profissionais de saúde, especialmente nos artigos de 42 a 47, na seção 22, incluindo os seus anexos, artigos 86 e 87, seção 24, além do inciso 2 dos artigos 101 e do inciso 2 do artigo 105. Ao colegiado e com a assinatura do Dr. Roberto de Souza Salles, caso seja aprovado aqui no Conselho Universitário, que é o nosso gestor maior. Obrigado pela atenção. Eu quero te falar que a nossa questão não é pontual. A questão que está em jogo é o Sistema Único de Saúde, é o nosso sistema educacional que está sendo jogado fora. Então é isso que a gente está apoiando aqui e por isso que estamos entrando em greve. Queremos uma condição melhor para toda a população, a integração da universidade realmente no SUS. E isso aí faz falta nas nossas reivindicações. E a gente está colocando isso aqui agora para todo mundo. Gente, eu acho que nós poderíamos aproveitar a leitura do Joéber e colocar em votação essa moção. Não é só a moção. A gente tem um texto que o Marcos está aprovando sobre a greve de conjunto, que é a mesma coisa. Uma coisa é a moção, outra coisa são as proposições. São duas coisas. Tratamentos diferentes. Mas o conteúdo está na mesma época da discussão. Eu acho que essa moção que o Joéber acabou de ler, se eu tivesse que assinar, eu assinaria agora. Não estou aqui fazendo propaganda para a moção, mas eu acho que é inteiramente pertinente a moção. De forma que eu gostaria de ter uma aprovação desse conselho para que a gente pudesse, de fato, assiná-la. Coloco em discussão, em votação, então. Tem regime de votação para a moção. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Seria até perigoso falar o contrário. Muito obrigado, está aprovado. Ótimo, tá bom. Olha só, essa é uma proposição. Essa é uma proposição. As proposições no Conselho Universitário, algumas pessoas têm feito confusão aí, mas segundo o regimento, as proposições
elas devem ser necessariamente encaminhadas às câmaras. Não tem questão de emergência e tal, de urgência e tal. Mas eu acho que a gente pode avaliar em função do quadro que está colocado e analisar de uma forma, vamos dizer assim, emergencial, como o Rafael colocou. Mas vamos olhar o teor primeiro, por favor, da proposição. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade em relação ao restante da comunidade universitária, correto? Bom, a proposição que eu estou lendo é resultado de um acordo entre as entidades que mantêm a greve hoje na UF e eu vou passar a leitura dela. Aí peço atenção a todo mundo. Os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, reunidos ordinariamente em 30 de maio de 2012, manifestam seu apoio à greve dos 3 segmentos, docentes, técnico-administrativos e estudantes, por reconhecerem a legitimidade das 3 entidades representativas dos 3 segmentos e suas pautas de reivindicações. Como consequência, aprova o reconhecimento das instâncias deliberativas dos 3 segmentos, a indicação de suspensão do calendário acadêmico escolar, a garantia de que não haverá nenhuma forma de retaliação ao movimento grevista, a garantia da criação de uma comissão de ética paritária ao término da greve, que avaliará possíveis casos de assédio moral a docentes, técnico-administrativos e estudantes decorrentes da greve. Por último, a garantia de liberdade de construção da greve no interior da universidade. Essa é a proposição que nós fazemos. Professor Sidney, como é uma moção de apoio, nós estamos reivindicando que vote aqui porque é a moção, por isso. Ninguém vai me colocar no que eu tenho que fazer como minha obrigação como presidente da mesa, tá bom? Ninguém vai colocar. Entendeu? Ninguém vai colocar. Então, gente, eu acho o seguinte, em se tratando de uma questão como desde o início eu pontuei aqui, como uma questão de insustentabilidade, uma questão de emergencial, é uma proposição, naturalmente eu deveria levar essa proposição às câmaras, mas em função do momento que a gente está vivendo, eu acho que essa proposição é extremamente pertinente e garante, sobretudo, não só a organização da greve dentro da universidade, como também a não coação no sentido daquelas pessoas que estão determinadas a fazer a greve. Respeitar todas as pessoas da comunidade universitária de maneira geral. Então, eu acho que essa proposição, como presidente da mesa, eu gostaria realmente de colocar em votação agora e não levá-la às câmaras técnicas. Se todos estiverem de acordo, os conselheiros aqui, que eu já não sei nem mais quantos conselheiros estão aqui presentes, estão todos, né? Obrigado pela informação. Alguém tem alguma contribuição a fazer em relação a essa proposição aqui? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor, da Faculdade de Direito, sou conselheiro aqui. Eu proponho que isso seja feito da seguinte forma. Primeiro, a proposição de que não passe pelas câmaras, de que seja aprovado direto pelo Conselho. Você não entendeu? Essa parte já está vencida. Não. Já está vencida. Não, o Conselho teria que aprovar não já está vencida. Câmara. A determinação, a presidente da mesa garantiu que não será encaminhada às câmaras. A deliberação sobre essa proposição vai ser tomada aqui na plenária, é isso que eu falei. Não passará nada pelas câmaras, entendeu? Senhor presidente, senhores conselheiros. Se eu entendi corretamente todos os itens da proposição, eu penso que seria conveniente, senhor presidente, que um dos itens, sem prejuízo de sua manutenção no documento que aqui foi apresentado, que ele fosse desdobrado também como uma indicação ao Conselho de Ensino e Pesquisa. Aqui está sendo só uma proposta. Não, aqui está como uma moção. Indicação. Não, é uma indicação específica, e não da moção toda, Eblin. A gente conhece o CEP e sabe como é que ele se comporta nessas situações. Então, eu acho que é garantido, ter um desdobramento. Eu acho, particularmente, eu acho que, claro. Sem problema. Bom, eu acho o seguinte,
Gente, olha só, eu acho que é preciso entender uma coisa. Na minha visão, essa questão, Palharini, não me causa nenhum tipo de preocupação, suspeição em relação ao procedimento da tecnicalidade. Existem tecnicalidades sim, mas eu diria que essa proposição aqui, do jeito que está, ela acolhe o pensamento dessa plenária. E é um documento importante como indicativo do CUV para o CEP. E terá que ser visto dessa forma. Então eu gostaria realmente de colocar em votação, sem que haja necessidade de cumprir o regimento em caráter emergencial ou de urgência em função da greve em si, essa matéria não seria encaminhada para as câmaras, correto? Então eu gostaria de colocar em votação aqueles... Pois não, professor Alberto. Onde que a gente poderia pegar essa assinatura? Vai para Brasília também? Vai estar encaminhando em carta direto. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Eu acho que a proposição de suspensão do calendário não pode prejudicar os estudantes que estejam em vias de se formar. Acho que são centenas de estudantes cuja vida futura depende disso. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente tem que se preocupar com o fato de que essa suspensão não possa prejudicar a formação, a formatura, enfim, dos estudantes que estejam em via de se formar. Acho que são centenas de pessoas. Isso foi levantado pelo pessoal do diretório da Faculdade de Direito e é uma ponderação que eu acho bastante razoável. Pois é, professor Alberto. Gente, vamos... Pois é, professor Alberto. Isso. Olha só, gente. Olha só, professor. Olha só, não é para se estabelecer... Não é para se estabelecer um debate aqui sobre esse assunto. Não, eu acho que eu não fui claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou dar o exemplo da minha faculdade, que é a Faculdade de Economia, na qual existem estudantes que dependem apenas, por exemplo, da defesa de uma monografia. A suspensão do calendário escolar, do jeito que está feito, de maneira absolutamente rasa, significa que esses estudantes serão impedidos de defender a sua monografia e, portanto, adquirir o direito de se formar. É a vida de centenas, talvez milhares de estudantes nessa universidade que estão em jogo. São pessoas que estão dependendo de uma formatura para atingir uma outra condição na sua vida. Então, eu acho que uma greve não pode ser suficientemente irracional para que ela não deva prejudicar àqueles que dependem disso para a sua vida. É só isso que eu estou falando. Não depende do aluno. Gente, olha só. Gente, olha só. O professor Alberto aqui, ele está fazendo uma ponderação em nome do... Eu não estou sendo contra a greve, não estou sendo contra a suspensão do calendário. Estou só dizendo que do jeito que está colocada a suspensão do calendário, vai impedir centenas de estudantes de se formar. Olha só, o nosso objetivo não é prejudicar os estudantes. E acho estranho que nenhum estudante tenha levantado essa questão. É uma coisa absolutamente irracional. Oi, alô, gente, o professor Alberto está simplesmente fazendo uma ponderação. O indicativo, a proposição, ela traz realmente um indicativo. Esse indicativo vai ser devidamente analisado e, como o Palharini mencionou, existem as tecnicalidades que envolvem esse indicativo e, sobretudo, a atenção à questão dos formandos, as monografias. Então, na decisão dessa questão no âmbito do CEP,
obviamente que vai considerar uma comissão de ética, enfim, as pessoas que estão prejudicadas ao longo desse processo. O objetivo da greve, obviamente, não é prejudicar ninguém. Pelo contrário, o objetivo da greve é objetivamente trazer justiça à questão da educação no país, em todos os níveis. Então, nós não seremos. A sua ponderação está corretíssima. Corretíssima. Palharini, de certa forma o que você falou, a sua preocupação está em consonância com a do professor Alberto. De forma que eu gostaria de colocar em votação essa proposição em caráter definitivo. Aqueles que estiverem de acordo em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Bom, tem mais. Bom, as demais. Olha só, gente, as demais proposições encaminhadas não se tratam de matéria de urgência, todas serão encaminhadas às câmaras, se aprovadas aqui. Todas serão encaminhadas às câmaras se aprovadas aqui. Então, a primeira proposição do Pedro vai ser encaminhada às câmaras, se aprovada aqui. É sobre a EBSER, companheiros. Não é a primeira vez, então eu só queria que a gente não voltasse para essa história de ir para as câmaras. Este Conselho já votou por várias vezes posições políticas de repúdio a EBSER, quando o governo emitiu. E votou contra a MP 520 na época. Depois que virou lei, o que nós estamos fazendo aqui é propondo que o Conselho Universitário de 30 de 5, que é hoje, reafirma sua posição contra a EBSER e define que não fará nenhum contrato com essa empresa, pois entende que isso avançará na privatização e na destruição da autonomia da universidade. O que nós estamos propondo é algo, estamos reafirmando. Porque como o governo segue pressionando os conselhos para aceitar, estamos reafirmando a posição. Então não é algo que voltaria. Declaração do professor Roberto publicamente aqui na Andips que ele é contra a EBSER, declaração do diretor do hospital também, está achando que é necessário cada vez mais reafirmar e institucionalizar uma decisão. E comunicar isso para o governo. Porque vira a chantagem permanente e a universidade tem uma posição política. Por isso que eu acho que não, no meu ponto de vista como conselheiro, não cabe voltar novamente para as câmaras, especialmente porque tem uma posição que é consensual por declarações aqui no Conselho. Bom, eu acho que, primeiro, eu tô convencido do regimento e estou convencido de que essa matéria daqui não se enquadra no mesmo campo de urgência da anterior. Até porque qualquer nível de deliberação nesse sentido vai ter que passar por esse Conselho Universitário. Qualquer deliberação nesse sentido. Então nós estamos querendo uma redundância até mesmo de posição, que nós até conhecemos a posição do próprio reitor. Então eu vou encaminhar essa proposição diretamente às câmaras, se aprovada aqui nesse Conselho. Se você quiser, faça a leitura e nós vamos colocar em votação. Pedro, você faz a leitura, nós colocamos em votação e eu encaminho para as câmaras. Bom, já leu. Aqueles que estiverem de acordo, estaremos encaminhando às câmaras. Obrigado. Da mesma forma, conselheiro Lucas.
Aqui, eu só dei uma formalizada na proposta, duas das propostas que a Ellen leu da carta, tratada na Assembleia Estudantil, na qual a gente exige a paralisação imediata das obras da Via Litorânea. Não sei, Via Litorânea essa via que estão fazendo aqui atrás, né, da Praia Vermelha, sem discussão nenhuma com a universidade, na qual a UF está cedendo o terreno à Prefeitura de Niterói. A gente só discute qual é o ganho para a sociedade niteroense, para a comunidade universitária. Então, a gente está exigindo a paralisação imediata dessas obras para que a gente possa conhecer o projeto e discutir esse projeto, de forma semelhante ao que foi feito depois de muita mobilização em relação à Via Orla. Bom, e a outra questão era a paralisação imediata das emissões dessas novas carteirinhas, carteirinha estudantil / carteirinha Santander, Mastercard e Rio Card, que não funciona. Então, são essas duas proposições. A gente acha que não tem nenhuma essa palavra eu aprendi hoje, tecnalidades, como é que era? Nem consegui falar. Tecnalidade. Olha só que dificuldade. Bom, então, não tem nada técnico aqui que possa entravar. São decisões meramente políticas, que esse Conselho tem total legitimidade de apresentar, né? São proposições que prezam pela democracia na discussão dos projetos da universidade, né? Porque a questão da carteirinha também já foi exigido diversas vezes dentro desse Conselho e não foi apresentado o projeto, o contrato, nada disso. Então, a gente exige a paralisação dessas duas coisas enquanto a gente não discutir isso sinceramente. É isso, e não precisa enviar a Câmara para pedir a discussão, né? Acho que não seria, no mínimo, arbitrário. Bom, da mesma forma essa matéria vai ser encaminhada às câmaras e vai ser encaminhada às câmaras. Não. Vai ser encaminhada às câmaras. Bom, agora uma moção de apoio. Não, ele... Uma moção de apoio à creche. Por favor. Gente, olha só. Uma decisão do Conselho. Que a decisão 93/2011, ela fala, no seu item B, que todas as intervenções ocorridas nos campos da UF serão projetadas e supervisionadas pela SAEM, acompanhadas por um grupo de trabalho paritário. E a SAEM deverá apresentar a proposta de projeto em 90 dias, prorrogar por mais 90 dias a proposta do projeto a ser aprovada pelo Conselho Universitário. Ou seja, a decisão do próprio Conselho é que nenhuma obra poderia ser feita. Esse Conselho estabeleceu esse grupo de trabalho para acompanhar. O grupo de trabalho está sendo convocado para uma reunião na próxima segunda-feira, então não dá para entender porque está acontecendo alguma obra. Tá, eu vou explicar. Decisão do Conselho. Professor Creso, Luiz Augusto, por favor. A Silvia Vinhas, ela se refere, Lúcia Vinhas, desculpa, as obras da Via Orla, é o que ela se refere. Ela se refere basicamente às obras da Via Orla. Essa comissão trata... E via 100. Olha só, assim não vai dar. A decisão sobre essa proposição vai ser encaminhada às câmaras.
Vai ser encaminhado às câmaras, vai ser encaminhado às câmaras. Eu gostaria de chamar aqui o superintendente de engenharia para falar exatamente sobre o que está acontecendo aqui na via litorânea, e ela não se inclui nos trabalhos da comissão, que a Lúcia Vinha se referiu, e isso pode ser bem atestado pelo professor Crelos. Gente, não vamos estender mais esse assunto. Uma questão de esclarecimento. Pois não. Uma questão de esclarecimento. Olha só. O que a professora leu, técnica, Lúcia, ela leu uma decisão do Conselho em relação a qualquer obra, a qualquer projeto que seja, que tenha intervenção dentro da universidade. Não é em relação à Via Orla especificamente. Isso. É a qualquer obra. Então, se a gente entende que esse projeto da via litorânea, ele está sendo já executado, sem isso ter passado no Conselho Universitário, é uma decisão que desrespeita a própria decisão do Conselho Universitário. Perfeito. Então isso tem que ser caminhado aqui, agora, para ser votado, de caráter de urgência. Eu vou abrir a palavra pro Luiz Augusto e em seguida esse assunto é matéria sacramentada pela mesa. Bom dia a todos. Sou Luiz Augusto, sou superintendente de Arquitetura e Engenharia da Universidade. Com relação a esse entendimento que foi colocado aqui, eu quero dizer o seguinte, o que foi encaminhado para a SAEM, que é o órgão, foi que a gente estudasse a via Orla lá no Guaraguatá. Quanto à via litorânea, não foi colocado para a gente. Então, o estudo da via Orla está sendo feito, vai ser apresentado para a comissão no dia 11 de junho, foi o que foi combinado. Com relação à via litorânea, entendimento técnico, tá, gente? A gente tinha um estudo feito junto aos órgãos municipais, que a gente tem que obedecer aos afastamentos dos prédios. E dali para fora, a Prefeitura de Niterói ela submeteu ao órgão uma documentação com ciclovia do lado da universidade e calçamento. Isso foi apresentado até lá com a Ellen, foi com a gente numa reunião, e colocamos em discussão, ela queria discutir com a gente, falou assim, isso aí é uma delegação do município, a gente tem que discutir com o município agora. Então a universidade, eu acho que está cumprindo a parte dela e tem que verificar junto ao município a via litorânea, tá? A via Orla é uma outra situação. Via 100 não se fala, via 100 não pertence à universidade, não pertence a nada. Bom, obrigado, gente. A moção da creche. Está esclarecido, está esclarecido. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Mônica. Sidney. Oi. Só um esclarecimento, porque o entendimento do Luiz Augusto foi diferente do que eu coloquei aqui. A via Orla foi debatida... Calma, tudo bem, calma. A via Orla foi debatida no passado e nós tiramos aqui, no Conselho Universitário, que nenhum milímetro da universidade ia ser cedido à Prefeitura de Niterói e que para contrapor a via Orla, a gente construiria a ciclovia interligando os campos. Beleza. Essa comissão, pelo que foi passado com a reunião do DCE, onde todas as pessoas que compõem o DCE foram chamadas, é que estava sendo feito um estudo por uma empresa de engenharia para ver a viabilidade da ciclovia e que a comissão que foi tirada no Conselho Universitário, junto que tem participação de estudantes, servidores e professores, seria chamado para construir o projeto da ciclovia. Ponto. Isso é uma coisa. O que a gente está colocando aqui em debate é uma outra via, a via litorânea. Essa tem em seu projeto a UF já está cedendo no seu projeto, no projeto da via litorânea que é apresentada à prefeitura, que foi apresentada pela prefeitura. Terreno da universidade, e isso desrespeita, mais uma vez, o que já tinha sido deliberado no Conselho Universitário, que nenhuma obra seria executada sem antes ser discutida aqui. Então, eu quero entender se a mesa está desrespeitando uma decisão do Conselho, de que
Está tendo obra, a obra já está sendo executada, sem isso ter passado pelo conselho, e está tentando jogar isso para as câmaras, que não tem nenhuma câmara de fundamento técnico para discutir isso. Isso tem que ser apresentado, discutido e votado aqui. Agora, enquanto não é apresentado o projeto da via litorânea para toda a comunidade universitária, é paralisar a obra. Não tem que ter obra. Eu não vou... Não, Lucas, acabou. Não, assim, eu queria colocar... O que o professor o Luiz Augusto colocou era que... Olha só, a gente não é contra a discussão com a prefeitura, não. Acho que seria muito saudável para a cidade de Niterói, para a universidade, que aconteça esse momento, a discussão da prefeitura, a universidade e a comunidade universitária, a sociedade de Niterói, para a discussão desse projeto. Não impede, a gente só está querendo a paralisação dessas obras enquanto não há essa discussão, com a própria prefeitura também. E eu queria dar mais um dado, que a SAEM, enquanto está fazendo esse projeto, né, na verdade, quem está fazendo o estudo de viabilidade dessa via-orla é uma empresa chamada Contécnica, que está fazendo por grande espírito público, por uma contrapartida social. Depois a gente queria um esclarecimento sobre isso. Qual é o espírito público dessa empresa que não está ganhando, né, para fazer esse estudo de viabilidade? É simplesmente uma contrapartida social. Senhor presidente, é apenas uma questão de ordem e em apoio à decisão tomada pela mesa, eu enquanto conselheiro não me sinto absolutamente consciente do valor dessa discussão. É preciso que o Conselho seja muito melhor informado, sob pena de, eventualmente, em função de uma pressão pública, ocasionarmos um prejuízo enorme à universidade. Então, para as câmaras, sim. Professora Mônica, por favor. Professora Mônica. Bom dia, ou boa tarde, acho. A professora Dominique esteve aqui para falar sobre a creche UF. Eu também dirigi essa creche da universidade durante 8 anos. E quero chamar a atenção até para uma primeira fala do professor Sidney, que não tem nada a ver com a questão da creche, mas quando a professora Dominique entrou, ele falou assim, primeiro as criancinhas. Então, o que eu quero é que realmente essa universidade assuma primeiro as criancinhas. Porque até hoje, 15 anos de creche, estamos sem professor. Né? Então, nesse sentido, o que eu peço aqui é uma moção de apoio à creche da universidade. E nós já vimos que na pauta dos estudantes a questão da creche está colocada. Tivemos reunião com representantes do ADUF, do Sintuf, na creche da UF, na sexta-feira, para realmente fazer com que a gente se incorpore à luta da universidade como um todo, para que a creche seja, de fato, definitivamente pauta dessa universidade, que não pode nós funcionarmos há 15 anos em situação ainda precária. Por isso, até mães da creche agora escreveram uma moção, e eu vim aqui, na verdade, meio que porta-voz da moção escrita por elas. Levando-se em consideração a importância da creche UF para a construção da educação em todos os níveis da universidade, este CUB recomenda a abertura de concursos para professores de educação infantil, garantir a autonomia financeira para que a creche possa receber recursos públicos e poder geri-los de acordo com a demanda. É isso, muito obrigada. Obrigado, então. Na verdade, como eu disse anteriormente, nós estamos aproveitando esse momento para realinhar algumas coisas. E a questão da creche, a professora Dominique pontuou muito bem, e graças à professora Dominique, professora Mônica, enfim, a creche se tornou o que é hoje, uma referência para nós, não só na assistência, mas como também na produção do conhecimento, em estudos experimentais na área de infantil.
Ao longo desses anos, nós temos passado dificuldades enormes em garantir corpo docente e corpo técnico para a educação infantil e agora, consequentemente, educação ensino fundamental e médio. As incursões a Brasília têm sido inesgotáveis em termos de trabalho, tanto da minha parte como do reitor, como também da professora Dominique, como também da professora Eduína, a vinculação da universidade, do colégio universitário. Trouxemos a creche para dentro, sendo um departamento dentro do colégio universitário, no sentido de garantir a sustentabilidade docente, embora tenha ainda todas as suas independências inerentes ao processo da própria creche, mas a verdade é que essa matéria não tem recebido a atenção devida em Brasília. Não tem recebido a atenção devida em Brasília. Essa moção é mais do que justa e ela nem representa todo o investimento da Federal Fluminense, nem dos docentes da creche, nem das administrações da Federal Fluminense e, obviamente, do investimento dos próprios pais. Os pais da creche têm uma participação maravilhosa no acompanhamento desse... São pais que na verdade, são ligados à universidade, de maneira geral. Tem uma participação enorme na educação dos seus filhos e uma colaboração enorme com o desempenho da própria creche. A creche é, de fato, uma referência. Então, eu acho que essa moção aqui é até pequena para o tamanho de investimento que a Federal Fluminense tem feito em nome da administração, dos docentes, dos técnicos, dos prestadores de serviço, da cooperação com São Gonçalo, Isso é óbvio, Mônica, você sabe bem o quanto nós temos investido nisso. De forma que essa moção... Eu acho bom, Mônica, você até falar para ela isso daí, porque ela não está sabendo de nada. A verdade é que o investimento tem sido grande. E eu acho que essa moção é pequena e eu gostaria, então, de garantir que a plenária aqui encaminhe positivamente por essa moção. E, obviamente, a mãe aqui, qual é o seu nome? Patrícia, solicitou que fosse encaminhada uma proposição, uma resolução, e eu vou acolher essa resolução e encaminhar pessoalmente, tá bom? Muito obrigado. Está aprovado. Sidney, em relação... Gente, mais uma coisa. Mais uma coisa, o professor Heitor vai continuar presidindo a sessão. Eu vou... A sessão... Gente, olha só, simplificar a vida aqui. Todas as questões foram encaminhadas, devidamente encaminhadas. Agora entraremos na pauta da sessão ordinária do Conselho. Todas as sessões foram encaminhadas. Eu tenho compromisso em Brasília com deputados. Foi encaminhado não, Sidney. Justamente, tá, você vai me encaminhar. Explica a ela, Boixá, por favor. Gente, peraí. Existe a questão hoje, que é da supressão da medida provisória. Está tendo uma luta muito grande dentro da Andif sobre isso, reunião com deputados. Na verdade, é essa a movimentação que nós estamos fazendo agora. As matérias do Conselho foram tratadas e eu vou deixar a presidência com o professor Heitor. Obrigado.
Não, não. Vai. Nossa, gente, então, duas questões muito importantes da pauta dos estudantes que nós apresentamos aqui não está sendo aberta para discussão nesse Conselho Universitário, que é a questão da via litorânea, paralisação das obras e a questão da suspensão da carteirinha UF e que se volte a carteirinha de papel. Isso é de caráter de urgência para os estudantes, isso tem que ser discutido e votado aqui hoje, agora. Senhores, com toda a calma, o que nós temos é uma matéria vencida. A proposta da bancada estudantil foi colocada à mesa, foi lida, discutida e, no final das contas, encaminhada pelo presidente às câmaras. Então não há mais o que discutir. Não há mais o que discutir. Vamos à ordem do dia. Professor, não vou pelo regimento do Conselho, o plenário do Conselho Universitário é soberano. A tarefa da mesa é de organizar os trabalhos. Vocês, a mesa não pode decidir em nome do Conselho. O Conselho deve ser convocado e votar o que foi encaminhado e apresentado. O que a mesa está fazendo é autoritariamente impedir que o Conselho Universitário exerça a sua função. Nenhuma pauta pode ser debatida e votada e de respeito às outras que foram apresentadas. Eu faço uma questão de ordem para que seja encaminhado ao Conselho Universitário o ponto apresentado pelos estudantes sobre a carteirinha da UF, sobre a via litorânea, sobre a creche universitária, imediatamente, porque eu compreendo que não foi feita a consulta ao Conselho. O Conselho é soberano e deve votar as cenas imediatamente. Senhores, o assunto já foi discutido e é matéria vencida. É matéria vencida. Não há consulta ao Conselho. Não é problema. Olha aqui. Senhores, vamos organizar. Não vou permitir. Eu pediria. Tá bom. Quer pegar o microfone ali? Por favor. Alguns. Eu queria dar a palavra. Professora, então eu queria ter a palavra 1 minuto. Não vai. Veja só. Não, tudo bem, eu não tenho problema com falar, não. Não Pode é ser. conselheiro. Não, eu sou mãe da creche e gostaria de falar sobre isso. Não, minha senhora, por favor, não. Bom dia aí para todo mundo. Agora há pouco o professor Sidney fez uma fala dizendo que a moção de apoio seria encaminhada, que iria para votação, e a resolução também, e elas não foram. E ele saiu daqui escondidinho com o rabinho entre as pernas e não levou a moção para votação. Então, o que eu queria provar aqui é que essa moção fosse a votação, a moção da creche da UF e a resolução. Conselheiro Paulo César. Eu, como conselheiro, quero dizer ao senhor o seguinte: estamos tendo uma sessão histórica aqui. Votamos a favor da greve, suspendemos o calendário acadêmico, tá? Agora, como conselheiro, eu não vou ser pressionado, não vou aceitar rolo compressor de ninguém. Eu tenho direito de falar ou não tenho? Vou falar até o final. O Conselho não vai ser pressionado, vai seguir as regras. Em caráter excepcional,
foi aberta uma exceção para a greve. Então, eu, como conselheiro, não aceito ser pressionado, porque agora querem discutir daqui a pouco até o uniforme da UF. Não vou aceitar isso aqui, como conselheiro, só isso. Estou pedindo que o microfone que está na plateia seja encaminhado à mesa, porque senão a gente não vai conseguir discutir. Olha só. Por favor. A questão de ordem, gente. Peça o microfone para colocá-lo na mesa. Tá certo. O conselheiro aqui só é ouvido quando o presidente determina e o chama. E não pegar o microfone na mão do outro. Gente, olha só. Olha, se não organizarmos de acordo com o regimento, eu vou suspender a reunião. Estou dizendo que de acordo com o regimento. É a última a falar. Não vai falar mais ninguém. Não vai falar mais ninguém. É a última. Olha só. Gente. Olha só. Mais uma vez, Heitor, você está presidindo a mesa, não está, do conselho. Então, você legitima esse espaço do conselho universitário e das deliberações? Estou no conselho há 30 anos. Então, existe uma deliberação desse conselho universitário. Gente, você legitima esse espaço e reconhece... Calma aí, gente. E reconhece todas as deliberações que saem daqui, correto? Correto. Existe uma deliberação que saiu daqui, que diz, mais uma vez, que não pode... Calma, é minha fala. A minha fala. Vou. Para você refletir. E se você entende que o que é deliberado aqui tem que ser validado, foi deliberado aqui que não pode ter obra sem antes ser passado o projeto pelo Conselho Universitário. Então, a paralisação da via litorânea é algo que está expresso no que já foi deliberado pelo Conselho, de caráter emergencial. As obras estão sendo feitas e passando por cima de uma deliberação do Conselho. Então você, que respeita o que é deliberado no Conselho, tem que encaminhar isso para votação. Se você acredita que esses espaços, as deliberações são válidas, você tem que encaminhar isso para votação, porque as obras já estão sendo feitas, isso não foi discutido aqui, Heitor. Vejam só. Volto a repetir, eu pediria ao secretário que pegue o microfone e traga-o para a mesa, por gentileza. Eu só queria dizer que este assunto já foi discutido. Pede, por favor. Eu pediria, por favor, que entregasse o microfone ao secretário. Senhores, com toda a tranquilidade, professor Sidney presidiu a sessão até agora. Professor Sidney. Presidiu o conselho até agora. Esse assunto foi trazido por escrito, foi discutido e foi deliberado pela mesa o encaminhamento às câmaras. Não foi deliberado. O que está acontecendo aqui agora é que o senhor, assim como o vice-reitor, tem usando a prerrogativa do Estatuto da Ditadura, que não respeita o aditivo, e que diz que a mesa, que a presidência, pode passar por cima e se respeitar o plenário. Nós solicitamos que, como ele falou aqui, esse conselho foi desrespeitado, ele foi desautorizado pelas obras que foram iniciadas sem a apresentação do projeto, por tempo de caráter emergencial, que seja debatido, porque não foi debatido, foi atropelado pelo vice-reitor e foi encaminhado às câmaras e não vai ser debatido. Agora vou passar por cima da universidade. E também vamos ter essa aqui. Essa mesa não nos representa. O plenário tem que ser consultado.
Senhores. Não nos representa, não nos representa, não. Eu quero caminhar a abertura do ponto sobre o Zino Pereira. Texto aberto. É uma... Veja só. O Conselho vai debater agora o ponto Zino Pereira. O Conselho precisa ser esclarecido sobre que projeto é esse que vai se apresentar aqui. Senhores, mais uma vez, ou se segue um conselho onde há organização, onde há presidência, onde há conselheiros interessados em discutir todos os assuntos, é preciso que isso seja mantido. Se não for mantido, o regimento é muito claro e permite ao presidente suspender o conselho por absoluta falta de condições de mantê-lo. Então, ou nós entramos na pauta da ordem do dia e prosseguimos o conselho, ou então o conselho será suspenso, poderá ser marcada uma reunião extraordinária, poderá ser feita qualquer coisa. Nesse clima não há como conduzir. Eu já pedi, eu não vou conceder mais a palavra a ninguém, porque é uma decisão que a mesa... Agora, é importante que você se responsabilize aqui, de que foi apresentada nesse conselho uma pauta de uma greve estudantil que foi aprovada numa Assembleia Histórica com quase 1.000 estudantes. Essa pauta foi apresentada de forma muito tranquila no Conselho Universitário e o senhor está se responsabilizando por tampar os ouvidos a essa pauta de reivindicações. Está tampando os ouvidos. Nós estamos em greve estudantil e temos uma pauta local e o senhor está dizendo que é contra essa pauta, que é contra a gente, que é contra a nossa greve. Essa greve vai se tornar uma greve contra a reitoria imediatamente. Porque a mesma reitoria que não cumpriu a tal de reivindicações não está aceitando debater. Não se quiser debater. Vocês vão engolir a agitação, estão passando por cima de um acordo, não estão aceitando e nós estamos em greve estudantil. Eu não estou em nenhum momento... Eu solicito que se encaminhe contra o Zino Pereira. Não estou em nenhum momento dizendo que sou contra nada. Conselheiro, por favor. Pedir calma a todos, por favor. Então, eu tenho uma proposta de encaminhamento para a gente dar continuidade aos trabalhos sobre os dois pontos importantes colocados pelos estudantes. Eu proporia o seguinte: um deles é a carteira Santander, né? Lembrando que ontem o Santander foi condenado pela Justiça por ter demitido os funcionários que têm o vírus do HIV, né? Sobre a carteira eu acho que o repúdio já está colocado, é uma questão administrativa que tem que ser analisada, porque algum tipo de convênio certamente foi feito, então seria uma questão voltada ao cancelamento do convênio, a mudança, retorno à carteirinha anterior, etc. Então é algo que me parece que encaminhado pode ser objeto do próximo conselho. A questão premente das obras na Via Orla, já que é uma decisão anterior impedindo, parece que seria razoável suspender essas obras. Mas, de qualquer maneira, me parece que a questão ainda é mais complexa. Eu represento a UF no Conselho de Política Urbana e esse tema sequer é discutido em termos de conselhos políticos urbanos na cidade, né? Então, me parece que é hora de promover uma audiência pública garantindo a presença da secretária de urbanismo, a presença dos vereadores dessa cidade e a presença do Ministério Público, porque essa é uma questão de entrar com uma ação civil pública pelo desrespeito tanto da universidade quanto do município. Então, eu já franqueio a Faculdade de Direito, caso já não haja outro local, para a realização dessa audiência pública e podemos aqui organizar essa chamada para resolver essa questão de uma vez por todas. E por fim, se aprovado isso, eu encaminharia o que foi solicitado, que já foi aprovada a questão relativa à creche,
Então, votarmos a moção e votarmos em bloco a ordem do dia. A mesa... levantar uma questão de ordem aqui na mesa, porque eu não estou entendendo, né, essa dificuldade toda de votar, de colocar em votação a questão da via litorânea, né, isso tem que passar pelas câmaras, porque na época da via orla, nós votamos aqui a paralisação da via orla, então não estou entendendo qual a diferença. Não foi votado aqui, nós paralisamos a obra, então não estou entendendo porque essa questão tem que passar nas câmaras. Eu estava presente. Bom, mas não importa. Há uma proposta concreta que eu achei até bastante conciliadora do conselheiro Madeira, no sentido de que a parte da carteirinha realmente é um problema administrativo e ele está encaminhado e vai ser, evidentemente, verificado, convênios, problemas. E a questão da via litorânea, eu acato a sugestão do conselheiro Madeira no sentido de se promover uma grande audiência pública onde todo esse processo seja esmiuçado. Agora são detalhes operacionais. Veja só, se o Conselho aprovar essa sugestão, aí são detalhes operacionais que até uma comissão do próprio Conselho pode tentar organizar. Com adendo de que as obras sejam paralisadas até a audiência. Consulte o plenário. Consulte o plenário para votar. Não vou. Consulte para votar. Com o adendo de que se paralisar as obras. O que vai ser proposto a carteirinha já foi... Tá bom, e na verdade não há... Para haver uma paralisação é preciso que seja ouvida a Câmara de Legislação e Normas. Há aspectos jurídicos a serem. Paralisação precisa da jurídica e, portanto, precisa da passagem pela Câmara. O que eu estou tentando é submeter à votação a proposta do conselheiro Madeira e só a dele, no sentido de que seja organizada uma grande audiência pública, com todas as autoridades presentes, para que esse assunto seja... Não, adendo eu não vou votar porque é contra a lei. Não, o presidente tem, claro que tem. O presidente coloca no plenário, ele comanda o plenário. Bom, professor, eu vou votar, eu não vou conceder mais a palavra, desculpe. Professor, por gentileza. Porque senão nós vamos discutir. Por gentileza, é só um adendo à proposta do professor Madeira, que eu gostaria de apresentar. Meu nome é Laíra, eu sou aluna do 7º período do curso de Direito, sou aluna de reingresso, como dá para perceber. Tenho uma relação de quase 30 anos com essa universidade, fui membro do Conselho de Pesquisa. Não suspenda, não só um minuto, é um adendo, por favor. Eu sou estudante dessa universidade, sou aluno da Faculdade de Direito. Então, eu só estou pedindo, professor, a preocupação do professor Madeira é pertinente, mas assim como no direito a gente entende que existem lesões que, uma vez provocadas, são irreversíveis, como se fosse uma medida cautelar, fazendo uma analogia, que se atendesse a esse pleito, que pelo menos até a realização da audiência pública, se suspendessem as obras para que a gente pudesse discutir, com uma medida cautelar para que a gente não corra o risco de que aconteça até lá algo que não possa ser reversível. Era só esse adendo que eu gostaria de apresentar como aluno do direito. É isso. Então vamos lá organizar. Vamos lá organizar, eu peço o silêncio de todos. Em primeiro lugar, apesar de já ter sido votado e concordado a presidência que estava sendo votado, eu vou submeter ao Conselho a moção apresentada da creche, formalmente, que é um apoio às atividades, a contratação de quadro próprio, etc. Então, eu coloco em votação. Os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Bom, a parte da carteirinha já está resolvida, e quanto à litorânea, eu vou votar a proposta do conselheiro Wilson Madeira sem adendos. Por quê? Porque o adendo implica em natureza jurídica, senhores. Eu não posso contrariar a lei. Eu tenho que ouvir a Câmara de Legislação e Normas. Então eu não posso submeter alguma coisa que seja ilegal.
Então eu vou submeter ao Conselho a proposta do conselheiro Madeira. Ilegal é a obra estar acontecendo em desrespeito ao Fórum Máximo da Interação da UF. Tá bom. A universidade está ilegal. Você está ilegal se subscreve essa obra sem a autorização desse Conselho Universitário. Esse aqui é o espaço máximo da Interação da Universidade Federal Fluminense. Coloque em votação que se falar a prova que as obras serão suspensas até a audiência pública, pelo menos. Deixa eu mais uma vez explicar. Eu queria que não desse mais o microfone para ninguém. Deixa eu explicar mais uma vez. Qualquer proposição, senhores, qualquer proposição apresentada ao Conselho, ela tem que seguir as regras básicas da administração pública. Ela tem que estar devidamente instruída, ela tem que estar justificada e ela não pode ferir legislações tanto do governo, quanto do Estado, quanto da própria universidade. Isso é a essência da proposta. Então eu não posso botar em votação, é proibido pelo Estatuto que eu coloque em votação uma coisa que é frontalmente ilegal. Ilegal não nem que seja, mas que há dúvidas, perdão, me expressei mal, que é motivo de apreciação jurídica. A paralisação ou não é jurídico. Então eu não posso colocar em votação. Então, não falem. Não. Bom, então vamos colocar em votação a proposta do conselheiro Wilson Madeira. Eles que estão de acordo permaneçam como estão. Professor, a proposta de paralisação da obra foi colocado primeiro. A proposta do professor, que é o adendo. A paralisação não é o adendo é a proposta da audiência pública. Você está invertendo. Isso. Não, o adendo colocado é a audiência pública. A proposta inicial é a paralisação. Não tem nada contra o regimento. Você não está infringindo lei nenhuma. Senhores, mais uma vez para explicar, mesmo que haja essa precedência ou não, o que ocorre é exatamente o que eu expliquei. Cabe à mesa zelar pelo bom andamento do Conselho. E esse bom andamento passa por propostas formais que são apresentadas de acordo com as regras. O pedido de paralisação, ele pode ter implicações de natureza jurídica, por exemplo, a prefeitura entrar com uma ação contra a universidade. Então, em função disso, obrigatoriamente, numa decisão como essa, é preciso que a Câmara de Legislação e Normas, que cuida da área jurídica, nos dê um parecer dizendo pode paralisar ou não pode paralisar por causa disso, daquilo. Senão, qualquer decisão que nós tomemos, ela é inconsequente porque não leva em consideração o aspecto jurídico. Por isso é que eu não botei em votação. Tá? Com licença. Eu vou seguir. Com licença. Meu nome é José Luiz. Eu não vou mais. O Conselho a mesa tem que ter o controle. Não pode todo mundo falar. Eu vou ser o último a falar e não vou mais permitir a palavra de ninguém. O assunto já foi discutido. Com licença. Meu nome é José Luiz, eu sou professor assistente dessa universidade e não sou conselheiro, mas sou professor dessa universidade. E eu acho que a nossa inteligência... Com licença, por favor. Eu como professor dessa universidade, gostaria de falar alguma coisa. Eu acho que a nossa inteligência está sendo subestimada aqui nesse conselho. Pelo que me parece, o argumento de ilegalidade acho que está servindo como argumento de atropelar toda uma discussão. Por quê? Ilegal seria, para mim,
o caso de se fazer a concessão de terras da universidade sem passar pelo Conselho Superior. Quem manda? Qual é o Conselho Deliberativo dessa instituição máxima? Se esse Conselho, nesse momento, submeter a uma decisão da mesa, a gente está aqui fazendo a adesão de que o reitor é o Conselho Máximo da universidade. Ou, no caso aqui, o reitor está fazendo adesão a essa proposta. Eu não consigo pensar que esse Conselho tem que submeter a decisão de uma mesa. Bom, ao pedido formal de verificação de quórum que eu tenho a obedecer. Então, por favor, senhor conselheiro, senhor secretário, por favor, está aí no processo de verificação de quórum, pô. Não é isso, não. Professor, que tem que falar pelo regimento. Infelizmente, olha aqui. Foi aprovada a audiência pública. Eu queria comunicar ao Conselho. E não há mais quórum, portanto eu vou encerrar os trabalhos. Professor, essa manobra que a gente conhece, que é história de quórum. Qual é essa manobra? Vocês acabam provocando o movimento, nós acabamos de votar aqui que a nossa luta principal é contra o governo, é pela greve, e está querendo tensionar contra a reitoria. Se quisesse zelar pelo regimento, não teria feito iniciado a obra, porque está rasgando o próprio resolução do estatuto. Fica esse conselho. Então nós não queremos aqui, nós não queremos focar aqui a nossa luta central contra o intento do governo, mas a gente está provocando isso. E nós não queremos fazer isso. Nós vamos passar então da sala para seguir essa luta, mas a gente vai fazer uma escolha de que lado está nessa batalha nacional. É isso. Então nós não queremos fazer isso. Mas nós queremos essa escolha. Se a gente quiser fazer as brigas novamente, nós vamos fazer. Isso não vai nos impedir. Você não está fazendo manobra permanente e achando que isso aqui é o Congresso Nacional. E não é. Não é essa lei. Isso aqui não é o Congresso Nacional. Aqui o movimento é vivo e vai dizer que essa universidade não vai ser um canteiro de obras às escondidas, como está acontecendo aqui. Nós queremos colocar. Não queremos só questionar essa obra, não. Tem muita denúncia de obras que não estão discutidas em vários lugares. E tem muita denúncia. E não queremos sujar a universidade com todos os escândalos nacionais que estão acontecendo. Por isso nós queremos que paralise, se aqui tem aceitação da audiência pública, paralise essa audiência e debater os projetos da universidade. É isso que eu escolhi de que lado está querendo essa briga. Senhores, muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião. Vamos